5. Ó, o apóstolo Paulo conversando com o povo da igreja aqui, né? Estás alguém entre vós tristes? Ore. Estás alegre? Cante. Estás alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. Estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração, agora no verso 15, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns com os outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Nossa, puxa vida. Vamos, não sei se eu rasgo, jogo no lixo, rasgo a Bíblia, rasgo Tiago 5, rasga. E concordo com o ministério da CCB e parte da Irmandade, que fala amém no culto, que se você fala amém para o ancião, você cúmplice das obras dele. Assim seja. Aqui vocês vão falar, se está doente, é para chamar o irmão para ungir. Mas aqui está dizendo o seguinte, aqui está falando de doença espiritual, aqui não está falando de gripe, câncer, né? Até porque na época, há 2000 anos atrás, o azeite era um remédio. Não sei se vocês sabem que o azeite era aquele ungindo com óleo, né? Não fala azeite, óleo, mas a maioria dos remédios era com óleo e azeite, mas era azeite, que a gente fala que o azeite, né? O azeite orado, quando você ora pelo azeite, é uma unção, você vai ungir a pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pensando seriamente em fazer um culto. Fazer um culto não é escondido do Braz, não, fazer um culto aí em São Paulo, fazer um culto e vou chamar uns irmãos, umas irmãs principalmente também, e vamos fazer uma oração, né, já que a gente não tem ministério, pedir misericórdia para Deus, para a gente orar pro azeite, não sei, pode ser um azeite, não tem problema, pode ser água, pode ser o que for, não importa, isso aí é de menos, mas vamos com um azeite, orar, falar para todo o povo na congregação que tiver. A gente pegar um salão para umas 1000 pessoas e chamar só os pecadores. Chamar pecador trazendo pecador, né? Porque tu só vai entrar pecador, é santo fica lá fora, nem entra. E a gente fazer em São Paulo um culto. Se a Irmandade quiser e concordar, é só colocar no comentário. Que se 2, 3, 4, não posso fazer nada. Mas se pegar clamor isso, vamos fazer. Não vai montar igreja, não vou montar igreja. Eu já comentei com o André, a vontade eu tenho de fazer um templo lá em São Paulo para se encontrar e pregar a palavra de Deus. Ministério Irmão Ricardo Adão, pronto. Mas quem te ordenou? Ninguém me ordenou, ninguém precisa me ordenar não para me pregar a palavra de Deus, ninguém precisa me ordenar não, não preciso de ordenação não. Quem tem que ordenar o ancião, ou presbítero, ou reverendo, é o povo. É o povo que tem que dizer que aquele que está pregando é a palavra de Deus ou não. Não é eu sou, o Braz me ordenou, agora vocês vão me engolir aqui na igreja. Sou filho desse, neto daquele ancião, filho daquele cooperador, primo daquele diácono, e agora Deus me revelou. Não. Aí é fácil. Tem que levantar, pregar por longo tempo e o povo dizer, essa palavra aqui é de Deus. Ou não, o povo tem que. A gente prega e o povo julga. Aí eu posso muito bem arrumar um lugar, fazer um templo de pregação. Ministério Irmão Ricardo Adão. O irmão Ricardo Adão morreu, morre o tempo, fecha o tempo. Ou entra outro. Aí pega aquilo ali e é uma coisa particular. É um ministério de pregação particular. Aliás, quem fez muito isso nos anos 80 e 90, que os anciãos da congregação congregavam escondido, podem ir lá na igreja Congregação Cristã Época da Graça, do pastor Arlen. Vários anciãos aí que estão no ministério de ancião receberam o dom de novas línguas lá no pastor Arlen. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam, né? Pastor Arlen, da Congregação Cristã Época da Graça. Vou fazer igualzinho o pastor Arlen, sabe? E vou pregar a palavra de Deus lá para os que estão condenados por vocês. Juntar os músicos, juntar os caídos. Mas não é agora vamos ter uma igreja, quando Deus vai revelar o meu filho para diácono, minha esposa para a obra da piedade, a filha vai ser tesoureira. Nada disso.
Templo de pregação. Cada irmão que tem um ministério pode construir um templo, junto com a Irmandade, construir e pregar lá uma vez por semana, uma vez por mês. Prega, fecha e vai embora para casa. Acabou, não tem igreja, nada. Vai lá, prega e vai embora. O irmão pastor Arne, muitas irmãs testemunharam na congregação que receberam o dom de novas línguas. Eu vi o pastor Arne uma vez pregar. As irmãs que estão na congregação aqui, pode colocar o véu aí. Respeitem o véu. Receberam o dom de novas línguas colocando o véu lá na congregação que está na época da graça do pastor Arne. Vão pesquisar. Vão lá falar com o pastor Arne. Ele está vivo. Acho que ele está vivo. Quantos anciões sentam no primeiro banco lá, escondidos, né? Eles recebem... Vários irmãos que era cooperador foram no pastor Arne e receberam o dom de novas línguas lá e foram ordenados na congregação. Então não vão deixar de ser hipócrita, que vocês não estão conversando com o pequenininho, errante, fraquinho, bobinho, cordeirinho. Nós somos uma pessoa esclarecida. Eu procuro me ser esclarecido para ninguém pisar em mim. E eu, estando de pé, posso ajudar os que estão caídos. Tiago 5. Meus irmãos, Tiago 5, verso 19. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, se meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer o pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Olha só, aqui vocês não pregam, né? Aqui vocês não pregam. Está alguém enfermo? Chame o sacerdote da igreja. Então eu vou fazer o seguinte, então. Bom, como eu quero participar do ministério do arcanjo Miguel, que é trocar a mitra, né? Pegar mitras sujas de pecado, mitras e vestes sujas, né? Troca a mitra. Troca a mitra, troca as vestes, põe limpa. Esse é o ministério do arcanjo Miguel. É lutar contra o dragão, os acusadores, e limpar as vestes sujas do pecador. Isso é um absurdo para vocês, né? Vocês achou que o arcanjo Miguel ia ficar lá sentado no culto, fazendo culto, cantando, tocando, fazendo cultos maravilhosos com os santos. Não. O arcanjo Miguel estava enfrentando o diabo lá no tribunal. Não estava fazendo culto, cantando, orando. Não, estava lutando, debatendo com o diabo lá no tribunal para trocar as vestes sujas do sumo sacerdote Josué. E aqui está escrito: aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. É isso que está escrito aqui. Viu? Vocês não aceitam isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Como que vai confessar os pecados uns aos outros? Vocês põem o pecador para fora, vai confessar onde? Aí fica, não é confessar as vossas virtudes um com os outros, não é confessar os vossos pecados. Vossos pecados, quer dizer que todo mundo que estava dentro da igreja era pecador. Confessar, irmão. Hoje, se você confessar teu pecado na congregação, você é expulso. Se um irmão falar, irmão, eu sou ancião, mas eu sou homossexual, está expulso. Irmão, eu realmente traí minha esposa, eu estou arrependido, eu quero uma oportunidade, quero perdão da igreja. Não, você está cortado. Irmãos, ninguém sabe, mas eu fui escondido. Você está confessando? Tá, então você está cortado. Não, aqui é confessar um pecado uns para com os outros. E orai uns, confessai os vossos pecados, e orai uns pelos outros para ser curados. Então, se é para ser curado, é por quê? Porque o pecado é uma enfermidade. E como é que você trata o pecador? Você trata o pecador que é pecador, confesso, porque também não pode ser pecador orgulhoso, não pode ser santo orgulhoso, mas também não pode ser pecador orgulhoso. Tem gente, irmão, realmente, eu acho que eu fiz não é tão grave assim, mas eu vejo que, eu confesso que é pecado, eu vou reconhecer, irmão, eu cometi esse pecado, mas eu estou arrependido. Eu quero uma oportunidade, ainda não consegui vencer, estou enfermo, porque aqui a enfermidade que está falando aqui não é gripe não, viu? Não é câncer, não é doença terminal, que é doença que está falando que é pecado. Orais uns pelos outros para seres curados. Curados, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para que sejam curados. Está falando que a doença aqui é um pecado. A oração do justo tem grande eficácia. Então, irmão, você é pecador? Como é que você tem que tratar o pecador? Você pega o pecador, fala, irmão, eu estou arrependido, eu cometi tal erro. Eu tenho esse pecado, ainda não estou liberto.
Eu não estou liberto, não vou conseguir sair daqui curado, não vou conseguir, eu ainda não consegui resolver minha situação nessa situação que eu estou vivendo. Eu estou em pecado, mas eu preciso da oração dos irmãos. Vamos fazer um culto em São Paulo para a gente confessar os pecados, irmãos? Vocês têm coragem de fazer um culto comigo? Vou lá, subo ali, põe duas cadeiras, tem que fazer por duas cadeiras, senão vocês acham que é púlpito do diabo, né? Tem que ter duas cadeiras, tem que servir nome do Senhor Jesus, e botar uma passadeira, para vocês também não acharem que aquilo ali é coisa estranha. Tá todo mundo meio alucinado? Vamos fazer um culto de confessar os pecados um para os outros e um orar por outro. Irmão, pode falar, irmão, irmão, meus pecados são esses, que nem os alcoólatras anônimos. Os alcoólicos anônimos. Olha o seguinte, primeiro passo, eu sou um alcoólatra, pronto. Todo mundo aplaude ele e começa a ajudar ele. Confessai os vossos pecados uns para os outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Quer dizer, um vai orando para o outro, vai sendo curado. Está alguém entre vós enfermo? Que é pecador. Porque aqui está falando que a enfermidade é o pecado. Chama o sacerdote da igreja, sacerdote, não ancião da congregação, sacerdote da igreja. A igreja, está aqui o letra maiúscula aqui, não é a igreja de denominação. É a igreja é o quê? É aqueles que Deus levanta no meio do povo para sacerdote. Por exemplo, tem sacerdote de condenação, tem sacerdote que prega absolvição, tem sacerdote que prega a restauração, tem sacerdote que prega para botar a pessoa para fora da igreja, para proibir de tocar, para proibir de louvar, tem sacerdote para tudo. Eu sou sacerdote de restauração. Então quem me considerar sacerdote, se me considerar sacerdote, porque em Atos está escrito, escolhei entre vós homens de Deus para serem sacerdotes entre vós. Então, se um irmão me considera, eu também posso considerar outro irmão sacerdote. Tem outros sacerdotes na igreja, tem vários sacerdotes. Mas tem muitos irmãos que são sacerdotes de Deus e não tem ministério na congregação. Mas na igreja, letra maiúscula, na igreja de Cristo, é sacerdote. Eu não sou ancião na congregação, mas eu sou um sacerdote na igreja de Cristo. Por quê? Porque eu trabalho para levantar o pecador. E eu pertenço ao ministério de anjos do arcanjo Miguel. Ah, mas é só Jesus. Não é só Jesus Cristo, não. Tem muita gente importante no reino de Deus. Não é como vocês querem colocar. Eu sou miserável, sou pobre, sou fraquinho, sou errante. Deus é tudo, Deus não sou nada. Não, senhor. Você tem que ser sacerdote para levantar as pessoas. Esse negócio de falar que o povo é pequenininho e errante é para os anciãos dominar sobre o povo. O povo tem que ser forte, esclarecido, entendido, estudado, inteligente, ser educado, saber conversar, fazer uma boa faculdade se puder. Se não puder, faz um curso à distância, ler bons livros. Ser esclarecido, aprender, ter um pouco de conhecer de história, de sociologia, de geografia, conhecer onde é que é Jerusalém, onde que é o Iraque, onde que é o Irã, saber conversar, ser educado, ser polido no trato, conhecer a palavra de Deus, não precisa fazer curso de teologia, então mas faz uma teologia interna. Irmãos, nós temos esse entendimento da palavra de Deus, é diferente da Assembleia de Deus, não tem problema, os irmãos salvam lá, nós salvamos aqui. Deus não vai condenar ninguém porque entende a Bíblia de uma maneira diferente, você tem que deixar de ser doente. Eu sou sacerdote. E se um irmão vier na minha casa me procurar, eu vou ungir ele. Eu vou pegar um azeite, eu acho melhor pegar o azeite. Quem quiser pegar água, pega o que for. Porque o problema não está naquele líquido ali. Vai começar a idolatrar o negocinho do azeite agora também. Pega molho o meu dedo e unge, põe o dedo na testa do irmão. Irmão, os seus pecados estão perdoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Ele confessa os pecados, irmão, está perdoado, irmão. Está ligado na terra, está ligado no céu. Porque quem levanta pecador, está aqui. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Não é desaparecer. Olha, ele está falando de um pecador, hein? Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte. Eu estou salvo, porque eu já conseguimos convencer muitos irmãos que não estão condenados a voltar para Jesus Cristo, não voltar para a congregação. Uns voltam para servir a Deus na congregação, que é o meu objetivo no meu trabalho. Mas tem irmãos que não voltam para a congregação. Esses também estão salvos, porque eles voltaram para Deus. Voltar para Deus é uma coisa, voltar para a congregação é outra. Faça-me um favor. Por favor. Salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Ah, então o arcanjo Miguel estava certo. Ah, entendi. Agora eu entendi porque o arcanjo Miguel tomou a frente, estava Deus ali, estava Jesus Cristo no trono, Deus estava ali no trono. E na sua frente estava o anjo do Senhor, que é arcanjo Miguel. Ele falou, o Senhor te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo?
falou pro diabo que estava acusando o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava cheio de sujeira, estava todo imundo, de pecado, uma multidão de pecado, estava todo imundo. O arcanjo Miguel falou, que eu já falei no outro vídeo, traga vestes, não, joga essas vestes sujas fora e ponha umas vestes limpas, e na sua cabeça põe uma mitra nova. O arcanjo Miguel tomou a frente e não perguntou se Deus ia concordar ou não. Senhor Jesus, Deus, Pai, me dá licença, posso perdoar ele? Ou o Senhor pode perdoar? Não é pedir para Deus perdoar, não. Não é Deus que tem que perdoar o pecador, é você, Deus já perdoa, você que tem que perdoar. Fácil, né? É Deus que perdoa, irmão, não somos nós, é Deus que perdoa. Fica aí no último cantinho, que Deus é quem julga, Deus é que vai fazer a obra. Daqui 20 anos Deus te perdoa, viu? Senta ali no quarto, fica humilhado lá 30 anos, que daqui 30 anos Deus vai te perdoar. Mentira, tem que perdoar na hora, tem que chegar na hora. Irmão, o que foi o teu problema? Eu caí no adultério. É mesmo, o que o irmão tem pra falar? Eu tô errado. Então, minha esposa, lógico, minha esposa largou, né? Não aceitou, eu caí no pecado. Quero pedir perdão. Não é pedir perdão para Deus, não pede perdão para a mulher. Você tem que pedir perdão para tua ex-mulher que você traiu e confessar teu pecado. Confessou teu pecado? Então tá bom, então eu vou fazer uma oração para uma. Eu, Ricardo, não é o ancião, não. Irmão, sim, eu vou fazer uma oração, o irmão aceita que os pecados do irmão sejam perdoados. Os pecados do irmão sejam perdoados. Sim, eu aceito o pecado sendo perdoado. Então o sacerdote da igreja de Cristo, que é aquele que ministro do perdão, que é ministro do perdão, a gente ora sobre o pecador. Isso pode ser feito dentro da congregação, não precisa ser comigo não. Pode ser, mas se vier para mim, eu já fiz isso, viu, irmãos? Eu já levantei muita alma caída e eu já, sem a ordenação de ministério nenhum, ungir, irmão, está perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Teus pecados estão perdoados. Mas você não tem autoridade? Tem autoridade sim, senhor. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte. Bom, vocês mandam eu para o inferno, mas eu estou salvo, viu? Salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Igual o arcanjo Miguel fez com o sumo sacerdote Josué. Troca as vestes dele, põe veste nova. Ele tomou a frente, o arcanjo Miguel. Ele mandou o potamista. Não foi o arcanjo Miguel que morreu na cruz. Ele não tem poder de perdão pecados. Ele não tem poder que quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Mas todo sacerdote da igreja está escrito. Busca o sacerdote, chama o sacerdote da igreja, não é chama Jesus Cristo, não. Espera que Deus vai te perdoar. Não, senhor. Chama os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele. Vou chamar o irmão André Tramujano, vou chamar uns irmãos e irmãs aí que conversam comigo pelo WhatsApp, fazer uma oração. Vamos ser os sacerdotes da igreja. Também não diz aqui sacerdotes só homem. Desculpa o barulho aqui que meu micro está travando. Chamam os sacerdotes da igreja e orarão pelo enfermo. E a oração salvará o doente. Está aqui, salvará o doente. E depois confessa os vossos pecados para que vocês sejam curados. Para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Então, como é que se trata pecador? É orando, ele confessa o pecado, ele levanta, pede perdão para a irmandade perdoa, a irmandade ora, levanta um sacerdote, ora para ele, unge ele, pode ungir com óleo ou pode ungir com azeite, tanto faz. Unge na testa ele, faz a unção, o irmão está perdoado todos os teus pecados. E se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqui está escrito, trouxer a pessoa que se afastou para longe da verdade, fará desaparecer uma multidão de pecados. O pecado é só tirar. Esse é o problema que vocês não conseguem entender. Que depois que a pessoa se batiza, que está no caminho de Deus, a pessoa peca, ela cai, ela tromba, tem acidente e ela comete pecados. Ao invés de ficar bancando um santinho na igreja lá, irmão é música, a irmã não caiu, né? Tem que ficar, eu tô firme e fiel. E se eu for firme e fiel até o fim, herdaria. Mentira, ninguém é firme e fiel até o fim, não. Ninguém é firme e fiel até o fim, não. Todo mundo cai. E aí o que acontece? Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que confessar os nossos pecados um para os outros, um orar para o outro para que seja curado os pecados, porque a oração tem muita eficácia, a oração do povo da Irmandade tem muito poder para perdoar pecados, e todo sacerdote, não é, aqui não está dizendo presbítero, bispo, ancião, pastor, apóstolo, não, aqui está dizendo sacerdotes com letra minúscula. Chame os sacerdotes da igreja com letra maiúscula, que é uma igreja espiritual. Todo mundo que quer ser sacerdote na igreja de Deus, que é a igreja invisível dos primogênitos inscritos no livro da vida, pode ser sacerdote para perdoar pecados.
Se me chamar eu na casa do irmão, o irmão está cheio de pecados, né? Uma multidão de pecados, então eu vou orar por irmão, vou ungir o irmão está perdoado. Todos os teus pecados estão perdoados. E fará desaparecer uma multidão de pecados. Melhor seria o ancião fazer isso, né? Mas como o ancião se corrompeu, o ministério de ancião se corrompeu, o ancião não pode fazer isso no culto, né? Vai fazer isso na frente da Irmandade. Depois que ele tirou a liberdade de mais da metade da igreja, como é que ele vai chamar o pecador de volta? E o pior não é isso, vocês tiram a liberdade e falam que foi isso. Deus quem mandou fazer aquilo. Que é Deus é que julga, Deus é que condena. Se eu tirar a liberdade do irmão, é porque Deus botou no ministério para fazer a tua vontade de Deus. Agora Deus que perdoa. Eu expulso você da igreja e Deus que te perdoe. Ah, é fácil fazer isso. Não, não é assim que se trata o pecador, não, viu? Vai ler Tiago 5, vai ficar lendo o som cordeirinho o tempo todo. Vai ler lá Tiago 5, aprender a lidar com o pecador dentro da igreja. É isso que vocês estão precisando, viu? Vocês estão precisando é disso, aprender a lidar com o pecador. Vocês sabem lidar com os santos, né? Tá bom? Viu?